Pullover é um exercício para peitoral ou um exercício para dorsal? Eu sou o professor Rodrigo Baladã e eu vou abordar esse assunto nesse próximo vídeo para você que me acompanha. Efetivamente, antes da gente começar a apresentar o artigo especificamente sobre esse assunto, eu queria contar uma pequena história, fazer uma abertura inicial específica sobre o porquê de eu estar colocando esse artigo nesse vídeo no meu canal. Essa última semana eu estava passando lá pelas minhas redes sociais, lendo e tal, passando o tempo, vendo amenidades, e eu vi um post de um doutor em educação física que dizia assim: pullover é um exercício para o latíssimo do dorso, para a musculatura das costas, para o dorsal. Aí eu continuei lendo o post dele, né, lá, enfim. E estou procurando lá embaixo a citação da referência, crente que ele ia colocar uma citação de uma referência, né, ia citar uma referência, para eu poder pegar essa fonte primária e ir lá, destrinchar, passar um pente fino e verificar efetivamente essa afirmação dele. Pois bem, acabou o post dele e nenhuma referência foi citada. As pessoas costumam dizer que o Rodrigo Baladã é polêmico. Na verdade, eu procuro fugir da polêmica, só que parece que a polêmica ela vem atrás de mim. Porque quando eu vejo alguma coisa nesse sentido e alguma afirmação que não tem citação ou que não tem alguma fundamentação científica, isso me agride muito. Me agride academicamente falando. E aí parece que é uma coisa que é mais forte do que eu. Eu não consigo me segurar, é mais forte, é como se fosse direcionado para mim. E aí o que aconteceu? Cá estou eu para apresentar um artigo do doutor Paulo Marchetti, que é um grande professor, um grande amigo meu pessoal, que é um professor que me ensina muito, que contribui muito com o meu conhecimento, com o meu aprendizado, com o meu crescimento profissional. E o Paulo Marchetti publicou esse artigo no Journal of Applied of Biomechanics em 2011, não é nem um artigo tão novo assim. E ele publicou um artigo, que é esse aqui, que fala sobre os efeitos do exercício pullover na atividade eletromiográfica do peitoral e do latíssimo do dorso. Esse estudo ele teve o objetivo, né, de investigar qual seria a atividade eletromiográfica do peitoral maior e do latíssimo do dorso no exercício pullover. Muito bem. Eu apresentei aqui para vocês, essa é uma apresentação um pouco diferente das minhas últimas apresentações, onde eu monto um PowerPoint, enfim. Eu quis colocar efetivamente o artigo na íntegra e eu vou lendo para vocês, a gente vai aos poucos destrinchando o artigo, porque eu quis passar um pente fino para poder trazer todas as informações detalhadas para você. E eu quis colocar diretamente no paper, nem passar para o PowerPoint para poder não alterar em nada. Então vocês estão vendo aqui essa filmagem, essa gravação na íntegra para a gente poder ver o que o artigo fala sobre isso. E aqui nesse primeiro parágrafo, onde eu sublinho sempre as partes mais importantes, vem dizendo que muitos estudos têm sido conduzidos para definir os músculos principais usados em determinados exercícios, como, por exemplo, o supino reto. E aí ele cita vários autores aqui, e também no lat pull down, cita outros autores, diversos autores aqui. Entretanto, poucos estudos existem na literatura sobre o pullover, sobre os músculos ativados, né, no exercício pullover. Bom, e o exercício pullover, para quem não sabe, o movimento principal do pullover é a extensão de ombro. E durante esse movimento, o peitoral maior, o latíssimo do dorso e o redondo maior são os músculos mais ativados. Muito bem. No entanto, não existe uma descrição na literatura científica sobre o nível de ação desses diferentes músculos nesse exercício, levando a uma lacuna, né, um buraco na literatura sobre como seria
ativação desses músculos nesse exercício comumente utilizado, um exercício muito tradicional. Muito bem, com relação aos métodos, 8 sujeitos saudáveis fizeram parte desse estudo. Jovens, dentro de uma composição corporal saudável, normal, dentro dos padrões de normalidade, e todos eles praticavam treinamento de força, eram treinados especificamente com o exercício pullover há pelo menos 2 anos antes da investigação. Em relação aos procedimentos, cada sujeito visitou o laboratório 2 vezes. Tá? Durante a primeira visita, eles se familiarizaram com os procedimentos que iam ser realizados na sessão principal. Os sujeitos foram avaliados no mesmo horário, tá? Sempre no mesmo horário. E eles foram instruídos a não realizar nenhuma sessão, nenhuma atividade física extenuosa 72 horas antes do procedimento. Bom, uma semana depois da primeira visita, os sujeitos foram lá para fazer a sessão principal, que começou com aquecimento, né, no próprio exercício pullover, com uma resistência de 15% do peso corporal deles. Ou seja, se eles tivessem, por exemplo, lá 100 quilos, seria um halter de 15 quilos. Muito bem. Fizeram isso 2 séries de 10 repetições, com 1 minuto de intervalo. Após isso, os sujeitos realizaram o exercício pullover com a carga externa de 30% do peso corporal deles. Ou seja, se eles tivessem 100 quilos, pegariam um halter de 30 quilos no pullover. Fizeram uma série de 10 repetições, e isso é embasado por esses autores aqui, que já desenvolveram esse protocolo de aquecimento e de performance. Muito bem. Para controlar a cadência, né, entre os sujeitos, foi usado um metrônomo, e eles realizaram 2 segundos de fase excêntrica e 2 segundos de fase concêntrica, para controlar essa velocidade, certo? Bom, o ângulo da articulação do ombro foi controlada também, né, a amplitude foi controlada por um eletrogoniômetro, que era marcado do lado direito do braço, entre o lado direito do braço e o lado direito do tronco, entre o braço e o tronco. Muito bem, os eletrodos foram colocados sobre o eixo longitudinal do peitoral maior, porção external, e o latíssimo do dorso, nas fibras ascendentes, na direção da fibra muscular para realizar o exercício, ou seja, com o braço estendido em flexão de ombro completa, ou a 0 grau ou a 180 graus, depende da classificação do autor, os eletrodos foram colocados. A gente vai explicar isso um pouquinho mais lá na frente, na discussão. Muito bem, está aqui a característica do exercício pullover, que todo mundo conhece. Aqui é a posição inicial, onde o halter ele passa por dentro da articulação do cotovelo e passa por dentro da articulação do ombro, seria o ponto 0, e o ponto final exatamente com o braço paralelo ao solo, em alinhamento com a articulação do ombro. Muito bem. Bom, o critério adotado para normalizar a EMG, os dados de EMG, foi a contração voluntária máxima isométrica. 3 contrações voluntárias máximas isométricas foram realizadas contra uma resistência manual produzida por um pesquisador assistente. E foi seguida nas 2 posições. No peitoral maior, na posição supina, com o ombro direito horizontalmente e abduzido a 90 graus. E o latíssimo do dorso, também na posição supina, com o ombro direito alinhado ao tronco e abduzido em 15 graus. Muito bem. Os sujeitos, então, foram realizar lá as 3 contrações voluntárias isométricas máximas por 3 segundos. E os dados de EMG para ambos os músculos foram adquiridos. Para os dados, nós calculamos a RMS, que é a raiz quadrática da média, em 1 segundo, certo? Da janela de movimento. Dos 3 segundos, eles pegaram ali a janela de 1 segundo da amplitude do sinal eletromiográfico. E o pico de RMS da média do sinal EMG, do valor do sinal EMG, das 3 contrações voluntárias máximas isométricas, foi utilizado para fazer essa normalização. Bom, o ângulo mínimo que foi usado para definir o início e o final dos valores dos dados de EMG, nós removemos a primeira e a última repetição desses dados para evitar ajustes do corpo
e os efeitos de fadiga. Ou seja, eles realizaram uma série de 10 repetições. A primeira repetição, que o cara ainda está se ajustando, para não ter erro, para não ter risco de erro, tiraram a primeira repetição. E a 10ª repetição, onde você já está podendo estar com a fadiga instalada, que também altera o sinal EMG, também foi tirada. Então eles trabalharam em cima dessas 8 repetições, porque eles tiraram a primeira e a última repetição. Muito bem. A amplitude do sinal foi expressada em valores RMS, ou seja, nessa janela de 1 segundo dos 3 segundos da contração voluntária máxima isométrica, e normalizada pela contração voluntária máxima isométrica, ou seja, a média do EMG, então, foi integrada, ou seja, a IEMG, e foi normalizada na base temporal, ou seja, exatamente pela porcentagem do ciclo de movimento para os 2 músculos ao mesmo tempo. Isso é importante frisar. Bom, o coeficiente de correlação intraclasse foi de 0,86 para o peitoral e 0,96 para o latíssimo do dorso. Isso significa dizer que esses valores são significativos, são bem interessantes. É importante dizer que esse coeficiente de correlação intraclasse ele foi feito no mesmo dia. Ele não foi feito um dia e depois tirado os eletrodos e colocado, porque isso dá uma margem de possibilidade de erro. Então eles colocaram os eletrodos, marcaram o ponto certinho, e para fazer essa correlação, esse coeficiente de correlação intraclasse, eles verificaram 2 vezes, uma vez após os testes e pouco tempo depois fizeram novamente. Com relação aos resultados, a figura 1 mostra as fases do exercício pullover, como eu já mostrei aqui, ó, sem mistério. A figura 2 mostra a média do sinal AMG no peitoral maior e no latíssimo do dorso durante o ciclo inteiro de movimento do exercício pullover. A EMG, o sinal de EMG integrado do peitoral maior foi significativamente mais alto que a do latíssimo do dorso durante o exercício. Então vamos observar o seguinte. Primeiro eu quero que vocês olhem esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui nesse ponto 0 significa exatamente essa posição aqui, ó. Essa posição de início, onde o halter está em cima da articulação do cotovelo e em cima da articulação do ombro. Conforme a fase descendente, que é a fase excêntrica, vai acontecendo, obviamente você vai aumentando o braço de momento de resistência e essa tensão vai aumentando. Olha o que acontece quando aproximadamente 100 graus de amplitude, que seria exatamente aqui, ó, 100 graus de amplitude, um pouquinho mais do que 90, de um delta θ, de 0 a 100, né? Um pouquinho mais do que 90, é o pico máximo de tensão. Conforme a fase ascendente, que é a fase concêntrica, vai retornando, vai voltando para o ponto 0, olha o que acontece, a tensão vai diminuindo. E aí o ponto 0 novamente é esse ponto aqui onde o halter está em cima do cotovelo e em cima do ombro. Por que não tem tensão aqui? Porque não tem giro de torque, ou tem muito pouco. Já que para alguns especialistas esse termo soa muito agressivo. Não tem giro de torque, porque para ter torque, a força resistente ela não pode estar passando por dentro da articulação. Muito bem. Vamos ao gráfico que mostra os resultados. É esse gráfico aqui de baixo. Olha só. O sinal de cima é o peitoral. E esse sinal aqui, ó, inexistente, é o sinal do latíssimo do dorso. Pergunto eu para o maior leigo que estiver assistindo. O exercício pullover é para o peitoral aqui em cima ou o exercício pullover é para o latíssimo do dorso aqui embaixo? Observem o seguinte. A média do sinal é essa linha aqui do peitoral que eu estou seguindo aqui com esse cursor. E o desvio padrão para mais e o desvio padrão para menos. Observem a linha média do latíssimo do dorso. É essa linha aqui. Observem o desvio padrão e observem o desvio padrão. Observem que o desvio padrão do latíssimo do dorso em nenhum momento é maior do que o desvio padrão do peitoral. E durante toda a extensão de movimento, durante todo o fenômeno, em nenhum momento o peitoral maior sequer é alcançado de perto
pela atividade do latíssimo do dorso. E aqui um gráfico mostrando a diferença significativa entre os dois, ou seja, escancaradamente o peitoral maior é mais ativado do que o latíssimo do dorso no exercício pull down. Vamos à discussão do artigo, do estudo, que é muito importante, provavelmente talvez a parte mais importante, antes de eu fazer as considerações finais, que também serão de suma importância. Mecanicamente, o exercício pullover começa com os braços numa posição perpendicular ao tronco e verticalmente alinhado com a articulação do ombro. Beleza. Nessa posição, o braço de resistência ele é mínimo, porque a linha de ação da força externa está alinhada tanto com a articulação do cotovelo quanto a articulação do ombro. Foi exatamente o que eu falei. O torque é zero porque não tem giro de torque. Além disso, os músculos, que fazem parte da força externa, estabilizam as articulações, como mostra a figura 1 e a figura 2, que é o início do movimento, do ciclo do movimento na parte zero, que é essa figura aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não tem tensão, porque a articulação estabiliza e não tem giro de torque. Ou tem muito pouco, para aqueles mais exigentes. Muito bem. A primeira parte do movimento é a fase descendente, a fase excêntrica, né? E onde o braço desce até chegar paralelo ao tronco. Beleza. Durante a fase excêntrica, o braço de resistência aumenta tanto para a articulação do cotovelo quanto para a articulação do ombro, alcançando a força máxima, o torque máximo, ao final dessa fase em aproximadamente 100 graus. Foi mostrado ali naquele gráfico, exatamente nesse gráfico aqui, ó. Aproximadamente, ó, 100 graus aqui, ó. Aproximadamente 100 graus. Muito bom. Vamos lá. Após isso, a segunda fase é a fase de volta, é a fase, né, concêntrica, a fase ascendente, com os braços retornando à posição zero. Durante a fase concêntrica, o braço de resistência ele vai diminuindo, tanto para o cotovelo quanto para a articulação do ombro, alcançando um mínimo de torque externo quando chega ao final dessa fase, exatamente aqui, ó. Aqui tem um mínimo de torque, de resistência, justamente pelo motivo que eu já cansei de explicar. Muito bem. De fato, os nossos resultados, nós concordamos que o nosso resultado, apresentados, que o peitoral maior tem uma alta ativação maior do que a do latíssimo do dorso durante todo o ciclo de movimento. E a eletromiografia integrada do latíssimo do dorso foi aproximadamente 10% da do peitoral. Ou seja, se você quiser levar em consideração e disser que o pullover é um exercício para latíssimo do dorso, sem problema. Você só tem que dizer que você está utilizando 10% do que é utilizado para o peitoral. Mas você pode dizer que é um exercício para latíssimo do dorso. Brincadeiras à parte, é uma diferença muito grande, é uma diferença significativa. Então, assim, é mais do que constatado que o pullover é um exercício para peitoral e não um exercício para os dorsais, para o latíssimo do dorso. Bom, no exercício pullover, nós encontramos que o alto nível de ação muscular é relacionado com um grande braço de resistência durante a fase ascendente. Nós reconhecemos que esse estudo tem suas limitações em relação à quantidade pequena de sujeitos da pesquisa e a carga ajustada com relação ao percentual de peso dos sujeitos da pesquisa, que foi 30% do peso corporal. No entanto, o padrão dos dados de EMG durante todo o ciclo ele foi similar em todos os sujeitos, que foi alcançado a condição de fadiga ao final da 10ª repetição. Então o peso não foi tão leve assim, porque se nós levarmos em consideração o seguinte, eu tenho 100 quilos, se eu pegar 30% do meu peso, são 30 quilos. Para quem treina, 30 quilos no exercício pullover não é um peso tão fácil assim não. Para você fazer certinho, sem dobrar o cotovelo, usar o braço de resistência certinho, utilizar uma amplitude de 0 a 100 graus, como foi mostrado no artigo, não é tão fácil não. Então eles, na 10ª repetição, eles tiraram a última repetição porque todos eles tiveram um padrão de dados de EMG similar e chegaram à fadiga na última repetição. Muito bem. O presente estudo, né, os achados demonstram que o exercício pullover com halter pode enfatizar a ação muscular do músculo peitoral maior mais do que a do latíssimo do dorso. E a alta ativação depende justamente do braço de resistência, do braço do momento de resistência produzido. Dessa forma, durante programas de treinamento, treinadores, atletas e levantadores de peso recreacionais precisam
encaixar o exercício pullover numa sessão de treinamento correta, com o objetivo de desenvolver o peitoral e não o dorsal. Muitos exercícios para o peitoral maior são apenas restringidos ao movimento de adução horizontal de ombro. Exemplos são supino, fly, crossover, voador. Então, assim, dessa forma, o pullover ele pode entrar como uma variação de movimento e ele pode ser caracterizado como um exercício diferente dos exercícios comumente utilizados para o peitoral, porque ele não faz adução horizontal, ele faz extensão de ombro. Então, se você puder colocar ele na tua série de peitoral, incluir ele com outros exercícios que fazem adução horizontal de ombro, seria uma grande estratégia por ser um movimento diferente. Bom, eu queria fazer algumas considerações. A gente chega aqui ao final, aqui em relação aos agradecimentos, aqui na discussão. Olha só, prestem atenção. Com relação à carga, 30% da carga do peso corporal é um trabalho submáximo? É um trabalho submáximo, sem dúvida alguma, não é um trabalho máximo. Beleza, tudo bem. A questão é o seguinte, se nós levarmos em consideração a força relativa de um sujeito de 100 quilos, conforme eu falei, um halter de 30 quilos não é um halter tão leve assim. E sem dúvida nenhuma, para quem treina, sabe que ele executar um pullover numa amplitude correta, numa execução certinha, num delta theta de 100 graus, com o cotovelo estendido, com 30 quilos, não é um peso tão fácil assim, sem dúvida nenhuma. E assim, não é um peso nem um pouco leve, conforme eu falei. E para se fazer pullover nessa amplitude, a proposta do artigo, na verdade, não foi gerar a fadiga máxima. O que acontece? O intuito desse estudo, que a gente precisa entender, né, e aí vem a interpretação de cada um que lê, é que o intuito desse estudo nesse aspecto eram basicamente 4 coisas. Ou seja, que não se corresse o risco de perda de mecânica de movimento, que as repetições fossem executadas com uma velocidade controlada, que em todas as repetições a amplitude fosse a mesma, o delta theta, de 0 a 100 graus, e que se o trabalho é submáximo para o latíssimo do dorso, mas o trabalho foi submáximo para o latíssimo do dorso e por isso a atividade foi baixa. O trabalho então também foi submáximo para o peitoral. Simples. Então é elas por elas. Se foi submáximo para o latíssimo do dorso, foi submáximo também para o peitoral. Com relação às 10 repetições, foram executadas as 10 repetições. A primeira e a 10ª repetição foram excluídas, justamente com o intuito de evitar os ajustes de posição de movimento e a fadiga no final da 10ª repetição. Por que isso? Porque uma simples mudança na velocidade de movimento de uma repetição para outra já é suficiente para alterar o sinal EMG. Então, assim como qualquer ajuste de posição, vou começar o exercício, fiz a primeira repetição, mas ainda estava me ajustando no banco. Isso também pode alterar o sinal EMG durante uma repetição qualquer. Então, por isso que foi excluída a primeira e por isso que foi excluída a 10ª repetição, para evitar a fadiga. Com relação ao sinal RMS, o objetivo da RMS, que é a raiz quadrática da média, é investigar o fenômeno. O que interessa é isso, é entender o que está acontecendo no sinal durante todo o ciclo de movimento. Eu poderia fazer uma análise, por exemplo, de pico, mas olha só, quando eu pego a análise de pico, eu pego um valor específico de um determinado momento. E isso, na verdade, não representa o fenômeno, ou seja, o ciclo inteiro de movimento. O fenômeno é representado quando o conjunto daquelas repetições ou o conjunto daquela repetição é analisado. Isso é analisar o fenômeno. Além disso, quando eu tenho um pico que sai muito do que é considerado normal dentro de todo o movimento, ele sai da análise. Ele não entra na estatística porque ele não passa a ser uma medida confiável, porque não é um sinal comum, é algo normal, é algo anormal, não é algo normal. Eu posso também, por exemplo, ter um spike, que poderia ser, por exemplo, uma alteração da velocidade de movimento em algum movimento. E isso não vai significar que um músculo é mais ativado do que o outro. Entendam isso. Isso é importante. Isso é muito importante. Até porque se durante a análise de pico eu tenho um sinal que foge do padrão, como eu falei anteriormente, ele não serve para ser analisado. Normalmente, a análise do pico se usa para questões muito específicas. Por exemplo, quais seriam delas?
contração isométrica, com dinamometria, por exemplo, que visa analisar um ângulo específico. Aí eu posso utilizar o maior valor. Por quê? Porque eu não vou ter alteração do comprimento do músculo. Quando eu faço uma pergunta, por exemplo, a você que está me assistindo, que é a seguinte: qual o motivo que se tem para avaliar o pico máximo de um sinal EMG num movimento dinâmico? Não há por que se fazer isso, não tem por que se fazer isso, porque isso não representa o fenômeno como um todo. O objetivo do estudo foi verificar durante todo o ciclo de movimento qual seria a ativação dos dois músculos. Se eu pego um pico, isso pode não representar o fenômeno. Com relação à resistência manual, que quem segurou lá para poder fazer a contração isométrica voluntária máxima foi um avaliador assistente, não faz diferença ser um avaliador ou qualquer outra resistência, desde que haja um suporte fixo. O que não pode acontecer é, por exemplo, ter um apoio que transmite eletricidade, porque aí interfere no sinal. Com relação ao coeficiente, a relação do coeficiente, né, de correlação interclasse, foi feito no mesmo dia, pouco tempo depois, sem tirar o eletrodo do lugar. Ou seja, para esse protocolo experimental, não tem esse tipo de questionamento. Existem protocolos que você precisa fazer em dias diferentes, e aí nesse caso você precisa demarcar, e aí isso pode ser questionado se realmente foi posto no mesmo lugar, e aí o coeficiente de correlação interclasse pode ser alterado, dependendo do protocolo experimental. Nesse daqui foi feito no mesmo dia sem tirar os eletrodos. Então assim, é importante entender o seguinte: quando a gente pensa na cinesiologia, na anatomia, na cinesiologia clássica, a gente pensa que o movimento de extensão de ombro está lá escrito e descrito em diversos livros. O movimento é feito pelo latíssimo do dorso, principalmente. Só que ao fazermos uma flexão anterior de ombro, a gente altera o comprimento, tensão do peitoral. E ele, que é um músculo penado, ele passa a ter características de um músculo fusiforme, porque ele muda o direcionamento de suas fibras. Então, assim, mecanicamente, um músculo para receber tensão, ele precisa sofrer alterações, seja de encurtamento ou seja de estiramento, na direção das suas fibras. Por isso a solicitação maior do peitoral. Porque quando você faz a flexão de ombro, o peitoral, que é um músculo penado, ele passa a ter as fibras com característica de músculo fusiforme, em paralelo. Quando você realiza o movimento, a contração de encurtamento na direção das fibras vai ser muito mais para o músculo peitoral maior do que para o músculo do latíssimo do dorso. A biomecânica é fascinante, né? Sem dúvida nenhuma. Ela analisa a cinética e a cinemática do movimento, assim como as forças internas, as forças externas, braço de momento de força, braço de momento de resistência, alavancas e torques, que são parâmetros que influenciam na questão do movimento diretamente. Muitas vezes alterando e até contrariando a anatomia e a cinesiologia pura e clássica, no que tange a solicitação de determinados músculos em certos movimentos e até exercícios. Por isso que ela é magnífica, ela gera curiosidade, é interessante de ser desvendada. A biomecânica realmente ela é cativante. E principalmente ela é encantadora. Se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse conteúdo, entra lá no site da HiFit que tem muita informação para você. Esse e outros tantos assuntos fazem parte do curso Segredos da Hipertrofia. Esse curso está disponível online, são 8 horas de aula, onde eu abordo todas as questões relacionadas ao treinamento de força e derrubo diversos dogmas, paradigmas e crenças existentes na musculação. Não perde essa oportunidade não, o conteúdo programático está incrível, vale muito a pena você se aprofundar no conhecimento. Invista na tua carreira, invista em você. Para você que me assistiu, me aturou aí até o final, o meu muito obrigado, espero poder ter esclarecido mais uma vez uma dúvida que é muito comum nas salas de musculação, no âmbito prático da coisa. Espero que tenha contribuído aí de alguma forma. Aos amigos tudo, aos inimigos a leitura. Um forte abraço e até o próximo vídeo.